Olá, mulher, bom dia, bem-vinda ao dia 5 do nosso jejum, do nosso propósito de açúcar de 40 dias. Graças a Deus em casa, já montei a minha árvore de Natal, porque eu adoro o Natal e eu gosto de aproveitar cada dia do Natal. Hoje, no início da leitura, a autora nos convida a refletir se a gente tem algum versículo da Bíblia que marcou a nossa história, que faz parte do nosso propósito de vida. E eu tenho um que é muito claro na minha vida. Você tem algum versículo que marcou a sua história? Quando eu estava em um dos momentos mais difíceis da minha vida, do meu casamento, eu estava no shopping tomando um café lá em Florianópolis, bastante triste, eu estava tomando café sozinha. E aí veio uma mulher, sentou do meu lado, perguntou se podia falar comigo. Falei que sim. Ela tirou da bolsa uma Bíblia e ela leu para mim Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba-o com as próprias mãos. Eu lembro desse versículo diariamente e ele é um guia para a minha vida, porque a gente tem problemas no trabalho, a gente vai ter problemas em casa, a gente vai ter problema com os filhos, com o marido, com o namorado, ou se a gente é solteira, a gente também tem os nossos problemas pessoais. Então, isso vale para qualquer situação da nossa vida, da nossa casa, do nosso eu. Quando fiz isso, eu anotei o que significava uma mulher sábia e o que significava uma mulher tola. E quando eu vou tomar alguma decisão que eu tô estressada, que eu tô nervosa, que eu tô sobre o efeito do estresse ou alguém falou algo que eu não gosto, eu tento refletir. Eu tô sendo uma mulher sábia? Uma mulher sábia diria isso? Ou eu estou sendo uma mulher tola? Uma mulher tola diria isso. E vão acontecer muitos momentos na nossa vida que a gente como mulher tem muita responsabilidade e a gente vai se sentir irritada. E o comum, o natural do ser humano é a gente já responder naturalmente, rapidamente, sem pensar muito. E muitas vezes eu também tomava e ainda tomo essa atitude de quando alguém me fala alguma coisa, eu, no calor da emoção, respondo. Mas eu comecei a exercitar desde então o seguinte: eu não falar nada, porque às vezes no momento eu não vou conseguir achar as palavras certas, ou não vou conseguir com sabedoria responder se eu estou no meio do problema. Então eu criei como hábito, sempre que algo desconfortável acontece, que alguém me fala algo que não me cai bem, seja no trabalho, meu chefe, ou alguém da minha equipe, ou meu marido, ou minha amiga, ou alguém da minha família, eu não respondo na hora, eu falo assim, deixa eu refletir um pouco sobre isso. E aí, eu tento dar um zoom no problema, eu tento sair do problema e olhar o problema de cima e tentar analisar esse problema. E aí eu tento sempre olhar para essas duas frases aqui que eu escrevi. Mulher sábia significa que é uma mulher que age com sabedoria e age de forma cuidadosa, construtiva e responsável, tomando decisões que promovam harmonia, estabilidade, crescimento espiritual e emocional no lar. Ela exerce sua influência de maneira positiva, guiada por discernimento, bondade e amor. E o que é a mulher tola? A mulher tola age de maneira imprudente, age rapidamente, é uma pessoa egoísta ou insensata e causa destruição no ambiente familiar. Suas emoções podem resultar em conflitos, desarmonia e até a perda de equilíbrio no lar, prejudicando os relacionamentos e o bem-estar próprio e da família. Então hoje eu te convido para refletir. Quando vem alguma situação que você não gosta, que você não está de acordo, que a pessoa não está sendo correta com você, porque isso muitas vezes acontece.
Você já está dando uma resposta na lata, na hora, ou está refletindo um pouco e agindo como uma mulher sábia? Aqui eu não digo que eu não vou dar a minha opinião, eu não vou expressar, mas sim que eu vou refletir e tentar conduzir para o melhor caminho. Isso não é algo fácil, isso não é algo que acontece todas as vezes. É uma construção, dia após dia. Então, esse é o versículo que rege a minha vida. E eu convido você a dizer, você tem algum versículo que rege a sua vida? Caso você tenha, compartilhe aqui conosco o seu versículo. Agora vamos para o texto da autora. O versículo dela diz: Tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e tuas palavras se tornaram para mim alegria e o prazer para o meu coração. Jeremias 15:16. Agora vamos para o que a autora nos diz no dia 5. Poucos dias após começar meu último jejum, eu estava guardando louças quando notei duas das nossas Bíblias no balcão da cozinha. A Bíblia grande de estudo azul do meu marido e a minha Bíblia marrom fina de couro, que eu costumo carregar na minha bolsa. Quando meu estômago roncou de fome, senti-me inspirada. Imediatamente tirei meus suportes mais bonitos de bolo e coloquei as Bíblias empilhadas sobre ele, no balcão. Juntas pareciam um bolo em camadas em exibição. Nos 35 dias seguintes, eu deixei o suporte de bolo no centro como um lembrete. Sempre que me sentia entediada e à procura de algo para beliscar, eu era lembrada de me banquetear com a palavra. Cada vez que eu era tentada a pegar um punhado de açúcar açucarado sem pensar, pegava a minha Bíblia, já bastante usada, em vez disso. Jejuar do açúcar e banquetear-se com as palavras de Deus tornou-se o tema das minhas tardes e noites. Em qualquer hora do dia ou da noite em que meu estômago roncava de novo. Cada vez que esqueço de me banquetear da palavra de Deus, jejuo para relembrar. Não se trata de uma maratona única e pronta. Jejuar pode transformar sua dieta, mas é o banquete que transforma a sua vida. Por isso, jejuo por 40 dias para lembrar que preciso viver uma vida de banquete. Quando você jejuar da comida, redescobrirá que Cristo é tão doce quanto o mel na sua boca. Infelizmente, depois de algum tempo, o sabor começa a desaparecer novamente e as coisas do mundo tentam ocupar o lugar de Deus. Portanto, a chave é parar de consumir qualquer coisa que esteja sobrecarregando nosso apetite e encher nossa vida com a doçura satisfatória de Cristo. Uma das principais maneiras de fazer isso é por meio da ingestão da sua palavra. Uma das coisas práticas que aprendi durante minhas temporadas de jejum em banquete é que a palavra de Deus pode ser consumida o dia todo, em diferentes porções. Existem porções rápidas para o encorajamento em movimento, porções principais para quem realmente deseja se sentar e usufruir da palavra de Deus, e sobremesas que são doces lembretes de quão amados somos. Você entende o que eu quero dizer? Você precisa permanecer na palavra. 5 minutos beliscando um versículo pela manhã não vão te encher nem te sustentar pelos outros 1435 minutos que há em um dia. Você precisa de um banquete contínuo da palavra para te manter durante esses longos dias de jejum. 1 Tessalonicenses 5:17 diz para orar sem cessar. Se orar é falar com Deus, então ler a palavra de Deus é ouvir a Deus. Vamos lembrar dessa conversa em banquete contínuo. Leia e faça oração. Deixe seus dias de jejum te impulsionarem para uma vida de banquete. Mantenha sua Bíblia aberta no balcão da cozinha, no meu caso, em cima de um suporte de bolo ou no topo de diversos livros de receita.
Anote os versículos que você ler, até mesmo aqueles que a gente compartilhar aqui, durante esses momentos de oração. Escreva em um cartão ou em um papel e carregue-os quando você estiver mal e precisar beliscar. Melhor ainda, leia a palavra e leia os versículos que compartilho no contexto do capítulo. Essa é a vida de banquete. O açúcar, ele te oferece calorias vazias, mas a palavra de Jesus é sustento. É a carne que gruda nos ossos e se transforma em músculos espirituais, para que você possa ser forte e viver aquilo que Deus quer fazer para você. Oração. Senhor, Tu és tão bom em me buscar no meio das minhas adições e das minhas aflições. Isso é muito mais do que açúcar. Ensina-me a viver uma vida de banquete. Não apenas semanas de jejum. À medida que passo essas próximas semanas jejuando e orando continuamente. No nome redentor de Jesus. Amém. Tenha um ótimo sábado.